सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन तं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shashadam Manuso Mahassadam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Jaduttama Sloka Yaso Anugihati Tadeva Ramyam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shashadam Manuso Mahassavam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Jaduttama Sloka Yaso Anugihati. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Goshtipati Shishila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse que Bhagavan deu toda a responsabilidade pelo meu bem nas mãos do meu Guru Padma. Se eu ignorá-lo, se eu violá-lo, que bons auspícios eu posso esperar em minha vida? Gaudiya Goshtipati Shishila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse que nas mãos de meu Guru Padma, Bhagavan, o Senhor Supremo, entregou toda a responsabilidade pelo meu bem absoluto. E se eu ignorá-lo, se eu violá-lo, então como eu posso obter bons auspícios na minha vida? Há uma grande confusão sobre Guru Tattva, Vaishnava Tattva. Alguém diz, meu Guru Padma é um ótimo devoto, mas claro, ele não pode falar o Siddhanta de maneira apropriada. Ele não consegue falar o Siddhanta, mas ele é um ótimo devoto. Prabhupada diz, isso não pode acontecer. Siddhanta e Bhakti são iguais. Siddhanta bariya chitte nakaro alos, iha hoite Krishna lage sudiro manos. If you are going to show lethargy, se você for mostrar letargia ou preguiça de entender todos os Siddhantas, etc., então certamente você não pode obter Bhakti. Embora, externamente, Srila Gaura Kishora Das Maharaj não tinha nenhuma qualificação educacional, ainda assim, ele podia falar sobre todos os tattvas. Ele pode falar qualquer tattva. Se você perguntar, ele pode falar. Prabhupada diz que alguém quis insultar Prabhupada ao apontar, olha, o seu Gurudeva é inútil, ele não tem nenhum templo, não pregou, não tem nenhuma qualificação educacional, ele não tem nada. Quiseram insultá-lo assim. Quiseram brincar com o Prabhupada dessa maneira. Onde é que seu Guru Padma está ficando? Onde é que mora o seu Guru Padma? E Prabhupada percebeu que eles queriam insultá-lo, porque Guru Kishora Das Baba não tinha templo e nada. Então Prabhupada falou, veja, o local eterno dele é aos pés de lótus de Shrimati Radharani Vrishabhanu Sutadevi no Sri Radhakunda. Mas, no presente, ele está manifestando uma belíssima lila na margem do Ganges, sem nenhum quarto. Uma cabana aberta ele está vivendo. E sobre a qualificação educacional, você está perguntando? Bem, externamente você não vai encontrar nenhuma qualificação educacional, mas esteja certo que qualquer problema neste infinito mundo material, ou também no mundo transcendental, qualquer problema, ele pode encontrar uma solução pura, imaculada para todo e qualquer problema. Ele tem uma educação transcendental, ele tem um conhecimento transcendental. Então ele pode responder todas as suas perguntas. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur diz que no presente, no nosso campo devocional, aqueles que estão criando confusão entre as pessoas comuns, essa é a natureza deles. Eles podem criar confusão dentro do seu coração, dentro deles, essa é a natureza deles. Eles querem criar confusão para que, ao criar uma confusão, eles possam encontrar uma saída
Eles estão agindo de maneira errada e querem escapar ilesos. Então, Prabhupada diz, aqueles que são sadhus puros, aqueles que estão alinhados com o Guru Varga, Shrota Panta, o caminho da revelação, eles sempre tentam corrigir a situação, eles sempre tentam guiar as pessoas comuns de maneira perfeita, sem nenhum interesse pessoal, nenhum traço de interesse pessoal não há com eles. Eles querem guiar as pessoas, mas quando eles falam a verdade absoluta, quando eles estão falando sobre a verdade absoluta, quando eles querem estabelecer a verdade absoluta diante das pessoas, quando eles querem apontar aqueles trapaceiros, aqueles enganadores que estão te enganando, então o grupo opositor, ou seja, aqueles antagonistas, eles vão se juntar, formar um grande grupo, eles vão formar um grande grupo e vão gritar, olha, ele na verdade ele é o enganador, nós não, veja, nós somos a maioria, ele que é o enganador. Eles apontam e falam, olha, veja, ele não tem humildade, não tem treinado a pi, ele é o enganador. Prabhupada diz, dessa maneira eles são muito espertos. Quando um sadhu puro quer apontar a verdade absoluta, falar, olha, eles são trapaceiros, né? Quando eles apontam aqueles falsos trapaceiros sadhus, então todos eles fazem um grupo e fazem um plano e vão falar, gritar, apontando para o sadhu, né? Olha, ele é o verdadeiro trapaceiro. Veja, ele está sozinho, ele é um enganador. Nós somos um grande grupo. Dessa maneira, ao apontar um devoto puro como um falso, um enganador, eles querem arranjar as coisas para que eles possam escapar ilesos, ou seja, conseguir uma saída para se provarem inocentes e falar, olha, ele é o enganador. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur diz, aqueles que estão criando novos e novos siddhantas, a gente nem deveria usar essa palavra siddhanta vichara, mas apenas para informá-los, preliminarmente eu uso essa palavra. Aqueles que estão criando novos e novos planos, novos siddhantas vicharas diante do público, ou seja, querem ignorar o Guru Varga anterior, o que eles mostraram, eles querem projetar algo novo. E eles querem descobrir novos pantas, novos caminhos. Mas Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur diz, o caminho, panta, é um só. Não existem muitos caminhos. Só panta, está no singular. Panta, o caminho é um só. Mas pode haver diversidade, ou seja, Prahlada Maharaj está no Bhagavata Dharma, Shankar Bhagavan vem por um outro galho. Todos no Bhagavata Dharma. Mas você pode ver que há uma ramificação, um arranjo divino. Ou seja, mais siddhantas secretos vão aparecendo. E o que Narottama Thakur diz em Bengali? Mahajaner jai pod sei pote habo anurato. Mahajaner jai pod sei pote habo anurato. Purva par kariya vichar. Prahlada Maharaj, basicamente, ele está no Bhagavatam, sem problemas. Sharanagati, ele está pensando em Bhagavan, Smaranaksha Bhakti, sempre se lembrando, meditando em Bhagavan. Mas não é que apenas o que Prahlada Maharaj, ou seja, basicamente está no Bhagavatam. O que Bali Maharaj também está basicamente no Bhagavatam. Aquilo que Janaka Maharaj falou também está basicamente no Bhagavatam. O que Pita Mahabhishma falou também está basicamente no Bhagavatam. Então, nós estamos nessa linha. Mas no caminho desta linha, quando a gente mostra vários tesouros ali, gradualmente, dessa maneira, por meio de Rupa, Sanatana, Jiva Goswami Pada, Baladeva Vibhushan, dessa maneira,
Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, mais e mais, ou seja, sob a orientação de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que nunca quis começar nenhuma sampradaya nova, embora aqueles sarradias afirmem que Mahaprabhu começou uma sampradaya nova, mas ele nunca começou uma sampradaya nova. Então, Bhaktivinoda Thakur diz, aqueles que ficam descobrindo novos caminhos para criar confusão entre as pessoas, aqueles que não estão mostrando para seus seguidores, olha, este é o caminho que o Guru Varga mostrou, o meu caminho não é novo, o caminho é deles. Certamente, eles estão correndo atrás de Labha Puja Pratishta, eles querem dinheiro, adoração, prestígio. Esse é o propósito contaminado que eles querem satisfazer, ou seja, receber Labha Puja Pratishta, e essa é a razão pela qual eles estão descobrindo novos e novos caminhos. Do contrário, você terá que seguir totalmente o Prabhupada. Muitas vezes, Prabhupada falou, um mínimo desvio do caminho de Guru Padma pode te lançar para longe do Haribhajana, enquanto você está completamente desviado. Você está 99,9999% desviado. 0,00001, isso nem pode ser considerado uma fração tão pequena. Então você está desviado, mas você afirma que você está alinhado. Você é o melhor pregador do mundo. Você diz isso. Mas deixa eu saber o que você está falando. Muitas vezes, centenas de vezes eu pedi isso. O que você está falando? Deixa eu saber, eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que você está pregando lá fora. Mas eles não estão prontos para me mostrar. Dessa maneira, embora Bhaktivinoda Thakur quis dizer que esse é o dever mais vital de um acharya, é dar total proteção para o Siddhanta Vani. Se Siddhanta Vani for protegido, tudo estará protegido. Mas quem tem Anugata, submissão? Se eu falar, eles podem querer brigar comigo, mas eles não podem provar. Se você realmente está alinhado com o Guru Varga, com o Guru Deva, então por que você está falando algo diferente, que não está escrito nos Shastras, que seu Guru Varga nunca falou? Como é que você está falando isso? Então, eles estão falando dessa maneira. Bhaktivinoda Thakur diz, eles precisam de Labha Puja Pratishta, é por isso que eles criam confusão no público. Muitas perguntas a gente respondeu, muitas dúvidas, incontáveis dúvidas vieram e a gente tenta resolver por meio de Harikatha, artigos, projetando as palavras dos Mahajanas, mas ainda assim eles não estão interessados. Ainda assim eles não estão interessados. Eles dizem que Kalki Avatar não vem nesta Kali Yuga. Quem te disse isso? Ah, não, Kalki Avatar não vai vir nessa era. Então é porque você é o seguidor daqueles sarradias de Navadvip? Então, sob a orientação deles, você está falando isso? Você pode provar o que você está falando? Até agora não chegou nenhuma resposta. Nós já respondemos isso, não foi? 1 ou 2 anos atrás. Sempre, aqueles que são demônios, Bhaktivinoda Thakur diz, e eu posso te mostrar. Bhaktivinoda Thakur diz, Bhaktivinoda Vani Vaibhava, Bhaktivinoda Thakur diz, aqueles que não têm amor por Gauranga Mahaprabhu, aqueles que apenas estão interessados em coletar seus benefícios pessoais. Então, eles querem criar alguma confusão no público para garantir os seus interesses pessoais. Eles querem criar confusão. Então, alguém diz que Kalki Avatar não vai vir, alguém diz isso, diz aquilo, tantas coisas, criando confusão por toda parte. Algum diz, Nityananda não pode ter uma esposa, um grande idiota. Quem é que protestou? Grandes acharyas, mas ninguém se deu o trabalho. Eles acham que é muito trabalhoso. Por que eu vou me dar o trabalho? Desnecessariamente. Veja, se eles estão desfrutando da misericórdia do Guru Varga, eles podem responder, mas eles acham que não é importante.
Eles acham que é melhor arranjar grandes festivais, distribuição de prashada e falar Harikathas Kirtanas falsos. Algum acharya escreveu para mim porque eu quis devolver algo para ele numa assembleia. Ele foi numa assembleia e eu enviei uma carta para ele e ele pegou a carta. Então ele escreveu de volta para mim. Ele falou, olha, esse tipo de carta que você escreveu, este aqui, esse Dharma Sabha, essa assembleia religiosa, não é um local para esse tipo de mensagem. Mas veja, eu nem falei nada com ele, eu só dei a carta para ele, mas ele respondeu assim, olha, essa carta que você me enviou, a gente estava num Dharma Sabha, isso não é um local. Mas eu digo, quem é que te disse que isso é um Dharma Sabha ou se é um Adharma Sabha? Primeiro de tudo, você deve provar que é um Dharma Sabha. Você pode provar que é um Dharma Sabha, uma assembleia religiosa? Ele não pode provar. Ou seja, todos adármicas, pessoas irreligiosas sentadas ali, e ele falou, olha, esse não é o local para esse tipo de carta. Sim, é um Dharma Sabha, mas primeiro prove que é um Dharma Sabha. Depois você pode me castigar, mas ali não é um Dharma Sabha, é a Dharma Sabha, uma assembleia irreligiosa. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur diz que eles querem criar uma confusão no meio do público para obter alguma vantagem, novas e novas teorias, novos e novos siddhantas, vicharas. Bhaktivinoda Thakur diz, o caminho é um só. Não pode haver muitos caminhos. Não pode haver muitos e muitos caminhos. Você é um Mayavadi, se fala que para cada mente há um caminho. Você é um Mayavadi, então você fala isso, que pode haver muitos caminhos. Para cada mente, um caminho que vão dar todos no mesmo destino. Como é possível? Você é Mayavadi? Então, eles estão interessados em criar confusão entre o público. Alguém fala sobre Kalki Avatar, alguém fala sobre Kapilaji Maharaj, alguém fala sobre Buddha. Dessa maneira, eles estão criando confusões. Muitas vezes, Prabhupada disse sobre Rishabhadeva, Dattatreya, Rishabhadeva. Preste atenção, todos eles, Parashurama, eles são encarnações do Supremo, nós sabemos disso. Que eles são Shaktavesha Avatar, Bhagavata Avatar, nós sabemos muito bem disso. Mas certamente nós não vamos aceitar o Siddhanta Vichara deles, porque de acordo com o tempo e circunstâncias, de tempos em tempos, eles vêm para corrigir alguma situação. Ou seja, pode haver muitas confusões, problemas para se corrigir. Então, por aquele tempo específico, aquele avatar é muito essencial. Então, ele é essencial naquela circunstância, não a longo prazo. Então, aqueles que estão no caminho da devoção pura, certamente eles vão prestar reverências para o Shuram, Rishabhadeva, tudo bem. Mas nós não podemos seguir o Siddhanta Vichara deles. Nós podemos seguir apenas aqueles que são Bhagavata Mahajanas. Shaimbhur Narada Sambhu Kumara Kapilo Manu Prahlad Hismo Janako Vailir Vayasakira Vayam Dada Saite Vijanimo Dharmam Bhagavatam Bhata Guhyam Vishuddhyam Durvadhyam Yadyatya Amritamashvati. To get Amrita. Para obter Amrita, esse néctar. Ou seja, você está temendo, eu posso morrer, e as minhas posses. De qualquer maneira, você terá que abandonar tudo. Você está escrevendo uma carta para mim também, né? Falando, olha, nós só estamos coletando dinheiro e todos os nutrientes da nossa vida devocional foram perdidos. Mas veja, se você tem esse tipo de sentimento que você escreveu nessa carta, se você tem esse sentimento que você escreveu, falando que eu sou um grande acharya, cheio de boa conduta, então por que você me expulsou? Por que você foi contra Guru Padma, Prabhupada e contra mim? Você escreve algo e fala algo diferente. Você está criando política e externamente agindo assim, você acha que eu sou um tolo.
Depois de ler uma carta, depois de falar uma palavra com você, não precisa nem que você fale nada, só de olhar para você eu posso saber. Pela misericórdia do Guru Varga, você quer me fazer de bobo. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur diz, se alguém diz esse Siddhanta, alguém fala outro Siddhanta, na verdade, eles não se abrigaram. As pessoas não entendem qual é o significado interno de se abrigar, de tomar refúgio, enquanto no Chaitanya Charitamrita está escrito Ashray loiya bhaje tare Krishna nahi tyaje arshab mariyakaro. Narottama Thakur também escreveu esse tipo de coisa. Ashray loiya bhaje tare Krishna nahi tyaje arshab mariyakaro. Those who are taken shelter unto a lotus feet of aqueles que se abrigaram aos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros, Krishna não pode rejeitá-los. Esteja certo. Claro, se eles não cometerem nenhuma Vaishnava parada, nenhuma ofensa aos devotos puros, se eles cometerem alguma Vaishnava parada, então Krishna pode rejeitá-los. Não há o que fazer. Então, aqueles que estão fazendo bhajana, depois de se abrigarem aos pés de lótus de um Sadguru, um Guru genuíno, Tatavid Guru, no verdadeiro sentido, Bhagavan não pode rejeitá-los. E o resto, eles vão morrer e morrer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, ciclicamente. Essa é a vida deles. E o restante vão morrer e nascer e morrer como insetos. Então, pessoas falsas nunca podem fazer bhajana. Muitas vezes, Prabhupada disse, se você tem fraqueza dentro do seu coração, se eu olhar para você, eu posso entender que os seus órgãos sensoriais estão sob controle, você não quer comer muito bem, você não quer perseguir gratificação sensorial. Eu sei, se eu olhar para você, eu posso entender como é que você está controlando os seus órgãos sensoriais. Você não precisa me explicar. Só de olhar para você, seu comportamento, eu posso perceber quão bem os seus órgãos sensoriais são controlados. Deixa as pessoas falarem asneiras contra você, eles podem enviar carta para mim. Não é que eu vou ler a carta e eu vou formar uma opinião sobre você. Eu não sou tão tolo. Dessa maneira, há uma grande confusão. Enquanto Prabhupada disse que Dattatreya ou Parashurama, Rishabhadeva, nós podemos honrá-los, prestar pranamas para eles, porque eles são encarnações de Bhagavan, assim como Buddha-ji Uddhava-ji, quis prestar reverências até para Uddhava, que deveria ser rejeitado, mas Uddhava prestou reverências. Ele prestou reverências para Uddhava, mas Uddhava prestou reverência para Duryodhana, para Yudhishthira? Não. Mas Uddhava-ji certamente não prestou reverências para Duryodhana. Uddhava prestou reverências para Paramatma, a super-alma que está dentro dele. Mas Duryodhana pensou que era para ele. Prahlada Maharaj prestou reverências para Hiranyakashipu. E Hiranyakashipu ficou muito satisfeito. Que bom. Com a etiqueta ele aprendeu. Mas Prahlada Maharaj estava prestando reverências para Bhagavan Vishnu, que está sentado dentro de todos como o Senhor onipresente. E Hiranyakashipu não sabia. Dessa maneira, há uma grande confusão. Nós não podemos seguir, nós podemos prestar reverências para Buda, nossos pranamas, nossos respeitos para Parashurama, ok, Rishabhadev, podemos prestar pranamas, mas certamente nós não podemos seguir o Siddhanta deles. Alguns avataras, eles vêm para um período curto, ou seja, eles vêm, fazem algo e vão embora. Alguns avataras, eles vêm por um período um pouco mais longo. Preste atenção. Dessa maneira, de acordo com o tempo e circunstâncias, Bhagavan desce da sua plataforma divina para corrigir alguma situação e por um período de tempo curto. Depois disso,
a utilidade daquele avatar não tem mais, né? O que eu posso fazer? Eles vieram ali apenas para corrigir uma situação e nada além disso. Então, Yogamaya está sempre tentando ajudar a gente a se conectar com o Senhor Supremo. É por isso que o nome dela é Yogamaya. Yoga significa mais. Yoga, mais. Adição, conexão. E Mahamaya está fazendo negativa, subtração. Ela quer nos afastar de Bhagavan. Então, é a natureza de Mahamaya criar confusão entre as pessoas, os supostos devotos ou as pessoas. Então, toda vez eu posso mostrar para vocês que se a gente falar sobre Kapila Avatar, também há confusão relacionada a ele. Também há confusões. As pessoas vão lá no Ganga Sagar, onde Kapilji Maharaj, o filho de Devahuti, Kapila, ele foi lá e começou a fazer meditação, austeridades. Mas tem outro Kapila, ou seja, este Kapila é em Satya Yuga. Tente entender quantas confusões são criadas. Veja, aquele Kapila é de Satya Yuga, filho de Devahuti, é de Satya Yuga, filho de Kardama Rishi. E veja, e este Kapila, o outro Kapila, ele veio em Tetra Yuga, na família Agni, na distania Agni Vansa. Aquele Kapila falava sobre Sankhya Yoga, mas ele quis criar uma confusão entre as pessoas. Shunyavada, a filosofia do vazio, do impersonalismo. E as pessoas ficam confusas. Eu fui lá uma vez. Um homem me pediu, então ele me deu um local num trem e nós fomos de tarde, viajamos a noite inteira e no dia seguinte chegamos em Ganga Sagar. No mês de Pousha, no fim do mês de Pousha. Naquele momento tinha uma grande assembleia, um Mela, centenas de milhares de pessoas. Você poderia ser transformado em pasta. As pessoas te transformariam em pasta ali. De alguma maneira, eu fui lá uma vez na vida, foi uma grande experiência. Hoje eu nunca mais quero ir. Como é que eu consegui voltar? É um milagre. Eu estava numa armadilha, centenas de milhares de pessoas, e não me permitiam andar. Muitas pessoas, talvez tinha 500 pessoas ali no meu caminho, e uma linha de policiais. E se eu ficasse ali na fila, eu não poderia voltar, eu precisava voltar. Então, a gente foi por uma floresta, ou seja, uma subfloresta. Nós não andamos pela linha onde as pessoas estavam. Então, a gente andou, mas andou de tal maneira, e depois disso, a gente se misturou com a população de novo e conseguimos pegar o trem e voltamos no mesmo dia. Do contrário, se eu seguisse todos, eu não poderia voltar. Então, eu fui lá. Eu tomei banho na confluência do Ganga e Yamuna Sarasvati Sagar. Eles se encontram com o oceano. E ali eu vi que todas as pessoas estavam adorando aquele Kapila do Agnivansa. Aquele Kapila de Agnivansa, ele é muito popular. Elas estavam adorando. Elas não têm informação sobre esse Kapila, o filho de Devahuti. Se você não acredita, você pode vir comigo, eu posso te mostrar em Vrindavana. Ravel, que é o local de Radharani, não vai ninguém. Muitas poucas pessoas vão lá. Mas o local de Chandravali, que é a competidora de Radharani, lá tem milhares de pessoas numa fila brigando para dar guirlanda, essas coisas, em Chandravali. Mas para Radharani, porque eu estou habituado a fazer o parikrama, a circunambulação, não é? Toda parte. Naquela época, hoje não. Então eu vi como é possível. Tem milhares de pessoas lá, vêm de Delhi, daqui, de lá, todas vêm de carro e estão fazendo grandes doações para Chandravali, mas para Radharani pouquíssimas pessoas. Eles são tolos como nós. Então esse é um arranjo de Mahamaya. Então sobre Kapila tem confusão.
Quem é que pode entender, reconhecer o Kapila Deva? Ninguém sabe quem é. E sobre Buda, Buda, na verdade, ele nasceu 2.500 anos atrás, em Kali Yuga, praticamente, calculando a partir de hoje, né? 2.500 anos atrás. E naquela mesma época, outro Buda nasceu, então as pessoas ficam confusas. Então eu devo explicar isso, que o nosso Bhagavan Buda, sobre ele, o nosso Jayadeva Goswami também escreveu sobre ele. Keshavadhita Buddha Sarira Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare is there. But that Buddha, mas aquele outro Buda que ficou muito famoso por todo o mundo, aquele Buda, ele nasceu no Nepal, Lumini Nagar, o nome da cidade, Lumini Nagar. Ele nasceu lá. E ele era um príncipe daquele país. E depois de ver 3 incidentes, um dia ele viu um homem morto. As pessoas estavam carregando o corpo dele. Né? Quando os homens morrem, eles carregam, não é? No ombro. Balahari Haribol, Balahari Haribol. Ram Nam Satya hai. Eles falam assim, não é? Então ele olhou e falou, a vida é assim. Então ele estava no telhado e ele viu aquele cadáver passando. Ele falou, quer dizer que a vida não é eterna. Ela dura apenas 2 dias. Muito bem. Um dia, ele viu uma prostituta e depois de ver a condição dela, ele pensou, dessa maneira, 2 ou 3 condições, situações ele viu, 2 ou 3 incidentes ele viu, e depois de vê-los, a mente dele mudou totalmente. Ele quis mudar de vida, abandonar a sua casa e começar a fazer austeridades e penitências. Aquele Buda, ele viu também um homem com leprose, o corpo inteiro queimando. Ele viu 2 ou 3 incidentes e depois disso, imediatamente ele decidiu, olha, a vida não é eterna, então o que eu posso fazer? E abandonou sua casa. Depois de abandonar sua casa, veja que grande confusão. Ele foi para Gaya, onde o nosso Buda, Bhagavan Buda, nasceu. Nosso Bhagavan Buda nasceu em Gaya. O nosso Bhagavan Buda nasceu em Gaya. Eu posso falar até o nome do local e do pai dele. Então veja, ele foi para lá. Esse outro Buda também fez austeridades. Ele também alcançou esse Bodhisiddhi, essa perfeição. E as pessoas ficaram conhecendo mais esse Buda, que é um impersonalista, Shunyavada, da filosofia do vazio, né? Então, dessa maneira, por todo o caminho, a confusão. Quem é genuíno, quem não é. Isso não é algo novo. Eu falei com ele, né? Que não é prático acreditar neles, porque a qualquer momento eles podem criar confusão, assim como os Shastras, né? Assim como sobre Gurudeva, algum Acharya escreveu algo, aí o outro Acharya, que à força se tornou um Acharya, ele criou uma confusão, ou seja, escreveu um livro com o mesmo nome, escreveu sobre Guru Padma. Mas se você abrir os livros, eu posso te mostrar quantas coisas ele adicionou para se projetar. Essa tem sido a prática geral, a prática usual, há muito tempo. 300 anos atrás, 400 anos atrás, o Padma Purana, por exemplo, o nosso Guru Varga diz, Sampradaya Vihina Mantraje Te Nisphala Mataya Vriti
Mas este mantra, atualmente, se você ver a versão mais recente do Padma Purana, as versões mais novas do Padma Purana não tem esse verso, porque eles tiram esse verso e colocam algo novo, para que as pessoas não possam saber a verdade absoluta. Preste atenção. Para que as pessoas não saibam a verdade absoluta. E o Ramayana, se você ver o Ramayana de Valmiki ou de Tulsidaji, tudo bem. Mas tem outro Ramayana escrito por um grande escritor bengali, em Shantipur. Havia um rei ali e ele patrocinava aqueles grandes panditas, ficavam ali com ele, e ele dava dinheiro para eles, como o caso de Sarvabhauma Bhattacharya, o rei da Orissa, certa vez quis dar uma grande pensão para ele, quis dar dinheiro, doações para ele. Falou, olha, venha da Bengala, fique aqui, fica no meu país, eu posso te dar muito dinheiro, prestígio. Então, Sarvabhauma Bhattacharya foi lá. Ele originalmente é de Vidyanagar, o pai dele, Mahesha Vishaga, todos vieram aqui de Vidyanagar. A gente vai para a casa dele, não é? Na época do Parikma, a gente vai lá. Mas ele foi para lá, para a Orissa, né? Dessa maneira, o rei quis dar uma grande quantia de dinheiro e falou, olha, só faça essa alteração aqui, para que aqueles que leiam o Ramayana possam desenvolver tremenda atração por Durga. Durga. Porque Ramachandra ali estava adorando Durga na versão dele, né? Então há muitas coisas supérfluas também. E agora, esta é a condição. Então eles querem provar que Ramachandra é um homem ordinário, que Lakshmana é um homem ordinário. Alguns grandes escritores também que abandonaram o Dharma hindu, o Dharma védico. Ele adotou o cristianismo, foi para a Inglaterra e mais tarde ele descobriu, oh, eu sou um grande tolo, eu perdi tudo. E ele quis orar no momento da morte, oh, me dê um pouco de Charanamrita de Radha Govinda. E as pessoas disseram, o que você pode fazer com Charanamrita de Radha Govinda agora? Você rejeitou Radha Govinda sua vida inteira e foi embora. Então, ele quis, esse homem, compilar um grande comentário, um épico. E ele quis ali substanciar que Lakshmana é um inútil, um covarde, e Meghanata é grande. E o que fazer? Quando eu estava na escola, quando eu era pequeno, a gente estudou esses livros. Ele queria provar que Lakshmana era um covarde, inútil, e Meghnad é um grande homem muito poderoso. Essa é a tendência usual. Então, como vai fazer manipulações, você deve consultar com o Guru Vaishnava. Eles podem perceber e compreender tudo isso. Dessa maneira, a todo tempo, há confusão. Alguns dias atrás mesmo, ou seja, nem mesmo um ano atrás, eu acho, houve alguns escritos, ele me mostrou, dizendo que Kalki Avatar não viria nessa era. E os estrangeiros estavam me perguntando, e eu disse, quem é que disse isso? Existe algum documento dizendo que Kalki Avatar não vai vir? Mahaprabhu nunca falou isso. Mahaprabhu nunca falou isso. Mahaprabhu falou a favor de Kalki. E também eu tenho o Kalki Purana, eu abri esse livro e ali não tem nenhuma declaração desse tipo, dizendo que nessa era não tem Kalki Avatar, mas, sob a orientação de grandes Guru Sahajiyas, alguns acharyas internacionais quiseram falar isso, que não existe Kalki Avatar nessa era. Na verdade, eles acham que eles são grandes chefes. Nós estamos no reino, qualquer coisa que a gente fala, todos vão seguir. Não é tão fácil, não é tão fácil. Siddhanta não é algo assim, eu falei ontem, né? Que se apoiando na força do seu poder financeiro ou da sua influência social, você pode fazer o que você quiser. Não é assim. Se fosse assim, então incontáveis ataques que vieram no Hindu Dharma, no Vedic Dharma, incontáveis ataques. Você não poderia nem contar, 1, 2, 3, não, são incontáveis ataques. De onde? Da Inglaterra, de toda parte, muitos
ataques, quiseram mudar o Dharma hindu, os muçulmanos também, incontáveis ataques de toda parte, sempre, incontáveis ataques, mas eles não puderam mudar o humor daqueles Sanatanis, o Sanatana Dharma. Até hoje o Sanatana Dharma está protegido. Talvez você pode abandonar, rejeitá-lo e ir embora, mas o Sanatana Dharma tem a sua própria posição, sua posição eterna. E todos os outros Dharmas, eles podem subir e depois desaparecer. Podem subir, aparecer e depois desaparecer. Mas o Sanatana Dharma não sofre impacto, você não pode mudá-lo. Ele está fluindo eternamente. Eternamente. Dessa maneira, Kalki Avatar, eles não puderam me dar nenhuma evidência. Apenas com base em um comentário falado por um Acharya Sahaja, que mora do outro lado do rio, todos eles estão seguindo ele e estão falando esse tipo de coisa. Eles não são da Gaudiya Mata. A Gaudiya Mata não tem conexão com eles, Prabhupada disse isso. A Gaudiya Mata não tem conexão com eles. Eles não viram a Gaudiya Mata. De toda maneira, também tem dois Budas. Tem aquele Buda, tinha um imperador Ashoka que assumiu o Dharma budista e ele quis espalhar o budismo no Nepal, no Japão, na China, Malásia, Singol, por toda parte, Buda Dharma, o budismo, por toda parte, pregação massiva. Ele quis espalhar esse budismo, né? Buda Dharma. Isso não significa que nós podemos tentar aceitar o budismo. Isso não é bom. De toda maneira, essa é uma tendência que sempre aconteceu para colocar as pessoas em confusão. Então, sobre Buda Avatar também, era um avatar para aquele tempo específico, ele foi muito importante naquele momento, ele quis criar uma confusão para aqueles demônios. O nosso Jayadeva Goswami Maharaj também escreveu, Jayadeva, né? Que ele criou uma confusão para os demônios. E também, para corrigir aquele outro Buda, o Shankaracharya veio, Shankara Bhagavan veio na forma de Shankaracharya, ele quis estabelecer o Dharma Védico para cortar, para eliminar esse Shunya, esse Dharma do vazio budista. Isso também sofreu alterações, então de tempos em tempos isso segue. Essa é a tendência. Então, você deve estar alinhado com o Guru Varga para perceber, compreender o Siddhanta Vichara perfeito. Se você aceitar um acharya famoso, ou seja, famoso significa que ele é famoso materialmente, então você não pode prosseguir. Aqueles que estão verdadeiramente alinhados com Guru Varga, você deve segui-los a qualquer custo, do contrário, não há outro jeito. De toda maneira, hoje, é o Avirbhava Titi de Srila Madhavendra Puripad, sobre quem o nosso Guru Varga falou que ele é o principal pilar, porque Mahaprabhu respeitou muito ele. Ele é a encarnação de Kalpa Vriksha, uma árvore dos desejos, a árvore que satisfaz os desejos. E na base, né, com base neste pilar, o nosso Gaudiya Dhara está fluindo. Alguém conecta Madhavendra Puripad com esse ou com aquele, de onde que ele tomou o sannyas, qual é o significado, por que ele usava uma danda única, tem muitas perguntas. Muitas vezes, Parampura Prabhupada e Srila Keshava Goswami Maharaj quiseram responder, mas as pessoas não têm paciência, especialmente hoje em dia, as pessoas estão ocupadas com o celular, essa é a maia deles. Se você colocar alguém na cadeia por 12, 20 anos, não há problema, só dê um celular e um carregador, ele pode ficar lá muito bem com o celular, o dia inteiro. Maia pode pegar o tempo inteiro dele. Apenas você precisa dar um celular, não há problema. E um carregador, de vez em quando, ele pode usar, sem problema. Essa é a condição. Então, eles não têm paciência. As pessoas hoje não têm paciência.
Então, o nosso Madhavendra Puripada, ele é considerado o pilar da nossa Sampradaya Gaudiya, muito bom. A Gaudiya Sampradaya tem a sua conexão com Madhvacharya. Ele também tomou a iniciação de Lakshmipati, ou alguém diz algo parecido com isso, ou seja, do grupo de Madhvacharya. E depois disso, Ishvara Puripada, Gauranga Mahaprabhu, todos eles. Mas o tipo de humor, Vipralamba Bhava, esse humor de separação tão maravilhoso, é impossível. É muito impossível, sim, espontâneo. O nosso Guru Varga diz que, embora Gauranga Mahaprabhu tenha vindo mais tarde, tente entender esse Siddhanta. Embora Gauranga Mahaprabhu tenha vindo mais tarde, na linha do tempo, Ishvara Puripada ou Bilurva Mangala Thakur, Bilurva Mangala Thakur veio muito antes. Mas, e o que dizer? O Guru Varga diz que, embora Gauranga Mahaprabhu tenha vindo muito depois, mas ainda assim, esteja certo que Bilurva Mangala Thakur, dentro do coração dele, dentro do coração de Madhavendra Puripada, esse avatar dourado já estava presente. O avatar dourado estava ali dentro do coração deles, embora ele tenha vindo depois, mas ele é eternamente presente, Gauranga Avatar. É por isso que esse prema incomum, esse amor anormal, Madhavendra Puripada, se ele olhava para uma nuvem escura, e desmaiava, falando Krishna. Apenas ao ver uma nuvem escura no céu, ele se lembrava de Krishna e caía no chão. Então, esse tipo de prema, você pode comparar? Em todos os Shastras, você pode abrir e me mostrar. É impossível. Aquele Madhavendra Puripada está na linha. Nós somos afortunados. Nós vamos nos descobrir nessa linhagem, mas, muito desafortunadamente, nós nos percebemos porque nós não estamos alinhados com o Shrutapanta, com o Guru Varga. Porque o Shrutapanta não vai te dar muita pratista, muito reconhecimento material. O Shrutapanta pode te dar pratista, mas Vaishnava e pratista. A posição de um Vaishnava. Mas o Shrutapanta, no curto período, não vai te dar pratista. Shrutapanta significa que você deve sacrificar tudo, seu lábio, puja pratista. Você não pode ficar com nada. É por isso que as pessoas não gostam de seguir o Shrutapanta, o caminho da revelação. Elas acham mais prático seguir o Ashrutapanta. Prabhupada falou, incontáveis conselhos Prabhupada nos deu. Então, de Madhavendra Puripada vem Ishvara Puripada, que era o principal servo de Madhavendra Puripada. Está escrito no Chaitanya Charitamrita que no final da vida de Madhavendra Puripada, quando ele estava deitado na cama, não conseguia se levantar, estava manifestando uma lila assim, fazia fezes e urina na cama. Então, Ishvara Puripada limpava tudo sem nenhuma aversão, dessa maneira. Então, quando Madhavendra Puripada estava para abandonar o corpo, ele abençoou. Ele falou, olha, estou te abençoando, você vai receber todo o tesouro na sua vida de bhajana. Então, pelas bênçãos, pela misericórdia incondicional de Madhavendra Puripada, Ishvara Puripada desenvolveu esse amor completo. Tudo aquilo que havia dentro do coração de Madhavendra Puripada, todo este tesouro, sem adicionar, sem tirar nada, sem alterar nada, veio para Ishvara Puripada. Ele quis servi-lo. Enquanto, sabe, para fazer um contraste, Ramachandra Puri que podia se declarar como um discípulo de Madhavendra Puripada, mas, na verdade, ele não é um discípulo, ele é um Mayavadi. Todas as atividades deles, todas as falas deles, as atividades dele, pode provar que ele não está, ou ele não é um discípulo, ele não está alinhado com Gurudeva. Mas as pessoas idiotas desse mundo, elas não conseguem entender isso. As pessoas são tão cegas, são tão tendenciosas, mesmo se você apontar
Veja a etiqueta deles. Eles vão falar, ah, você é inútil. Sim, eu confesso que eu sou inútil. Até mesmo se eu apontar cientificamente, eles acham que eu estou criticando. Eu não estou criticando, eu não tenho tempo para criticar. Para salvar todos vocês, eu estou falando a verdade absoluta. Prabhupada falou, apontar a verdade absoluta, e Bhaktivinoda Thakur também falou isso. Sadhguru Vaishnava, às vezes, eles precisam, externamente parece que eles estão criticando, ou seja, para apontar um fato. Mas o público acha o contrário. O que eu posso fazer? Bhaktivinoda Thakur falou, eles fazem isso para o benefício de todo mundo. Alguns dias antes a gente publicou, não foi? Um banner falando isso. Bhaktivinoda Thakur disse. E eu traduzi para bengali, hindi, inglês, vocês podem ver. Às vezes, Sadhguru Vaishnava, eles têm que criticar a situação de tal maneira, né? Criticar a maneira que o mundo está seguindo. Então, eles são obrigados a apontar os fatos. E por isso, se alguém disser que eles estão criticando, Bhaktivinoda Thakur diz, não. Essa é a expressão, esta é a expressão da misericórdia incondicional deles. Esta é a expressão da misericórdia incondicional deles. Eles estão se dando ao trabalho, ou seja, estão citando as citações erradas dos outros. Essa é a misericórdia incondicional deles, a misericórdia tremenda deles. Bhaktivinoda Thakur diz, mas as pessoas dizem algo errado. Elas acham que Trinadapi Suniti significa ser humilde externamente. Mas Prabhupada diz que Trinadapi, essa humildade extrema, absoluta, as pessoas pensam que Trinadapi, humilde como a palha, significa se mostrar muito humilde. Mas como é que você pode entender que alguém é humilde? Quem sabe se ele é Trinadapi ou não? Ele está exibindo algo externo, mais humilde que uma palha. Se você puder ver, Prabhupada diz, se você puder ver que não há nenhum traço de desejo, nenhum desejo por Labha Puja Pratishta, então esteja certo que ele é Trinadapi, embora esteja falando forte, porque Trinadapi significa não há nenhum traço de desejo por Labha Puja Pratishta. E se não há desejo por Labha Puja Pratishta, apenas então ele pode falar a verdade absoluta como um leão, é como uma temática. Se a pessoa não tem um traço de desejo por Labha Puja Pratishta, ganhos, adoração e prestígio, só então ele pode falar a verdade absoluta, não do contrário. Então eles estão diretamente conectados com o Trinadapi. Falar forte, como Keshava Goswami Maharaj, Prabhupada, falar palavras fortes significa diretamente essa conexão com o Trinadapi. E falar muito doce e ter desejo por Labha Puja Pratishta está conectado com Mayadevi. Mas as pessoas pensam o contrário. As pessoas pensam justamente o contrário. Se você tem desejo por Labha Puja Pratishta, por que você falaria forte? Você não vai falar palavras fortes. Se você tem desejo por Labha Puja Pratishta, certamente você não vai falar palavras fortes como leão. Porque você vai pensar, se eu falar palavras fortes, eles não vão me apoiar, eles não vão fazer doações para mim. Então é melhor eu não falar a verdade absoluta, é melhor desencaminhá-los. Dessa maneira, Ramachandra Puri era um Mayavadi. Ramachandra Puri era um Mayavadi. Ramachandra Puri era um Mayavadi no verdadeiro sentido. Ele não era, de maneira alguma, um discípulo de Madhavendra Puripada. Externamente, ele é um discípulo de Madhavendra Puripada, mas ele não, na verdade não é. É por isso que ele quis encontrar falhas em Gurudeva. Um dia, Gurudeva estava chorando. Oh Krishna, oh Krishna. E Ramachandra Puri quis aconselhar Gurudeva. Gurudeva, por que você está chorando? Você é Brahma, você é o Espírito Supremo. Por que você está chorando? Você é Brahma Vassa, você é espiritual. Por que você está chorando? Por que você não pensa? E Madhavendra Puripada ficou tão bravo, falou, saia da minha frente. Saia da minha frente, saia daqui. Desapareça, eu não quero ver o seu rosto no momento que eu estiver abandonando meu corpo. Porque eu posso receber uma punição por ver você. Então veja, eu não estou obtendo Krishna, eu estou chorando de separação de Krishna e ele está me aconselhando.
Você está me aconselhando, falando, você é Brahma, por que você está chorando? Seu grande idiota, sai daqui. E expulsou ele dali para sempre. Então, Gurudeva, se Gurudeva te ignorar, você pode ver o resultado. Se Gurudeva te ignorar, você pode perder tudo. Josho prasadat bhagavad prasado, josho aprasadat nagadu kujabi. So, Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is a... Então, Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Supremo, ele estava muito interessado em se conectar externamente. Veja, tudo vem de Bhagavan, mas aqui, Bhagavan quis se conectar na linhagem de Ishvara Puripada, em Gaia. Mahaprabhu falou para Ishvara Puripada. Ele falou, olha, eu vou entregar. Ele falou, eu vou entregar o meu corpo material, a minha mente material aos seus pés de lótus. Eu vou entregar meu corpo, minha mente materiais aos seus pés de lótus. Mahaprabhu falou, o corpo dele não é material, mas ele estava dizendo isso. Então, por favor, me salve deste oceano material. Por favor, me salve. Então, Mahaprabhu estava muito interessado em se conectar na linhagem de Madhavendra Puripada. Por quê? Vem Ishvara Puripada e depois Mahaprabhu, dessa maneira. Então, e o que falar de Madhavendra Puripada, o seu amor? Isso é algo excelente, absoluto amor. Então, hoje é o Avirbhavatiti também, de Srinivasacharya, que é o grande associado de Gauranga, embora ele tenha vindo mais tarde, ainda assim ele é um associado eterno de Gauranga. Alguns vêm antes de Gauranga, alguns associados eternos vieram junto com Gauranga, e outros vieram depois que Gauranga já tinha partido. Dessa maneira, Srinivasacharya, ele nasceu em Chatkandi, em um local no distrito de Bardwan, antes de Katwa. Eu fui lá há muito tempo atrás, 25 ou 20 anos atrás, talvez. De trem, depois de bicicleta, cheguei lá. Toda aquela vila. Srinivasacharya, que é Gauranga. Gauranga vem na forma de Srinivasacharya. A gente obteve esse tipo de Siddhanta, que Gauranga Mahaprabhu, ele veio no sonho de Vishnu Priya Devi e ele falou, olha, amanhã de manhã um garoto vai vir até você, ele é o meu segundo corpo, você deve abençoá-lo, você deve abençoá-lo. Então, de manhã, Srinivasacharya chegou e ele veio rolando no chão, na margem do Ganges. Depois o nosso Ishan Thakur ouviu, falou, quem é você? Ele falou, meu nome é Srinivasa. Ele falou, é você? Aí chamou ele, abraçou ele. Depois disso, Vishnu Priya Devi, que nem mesmo o sol podia ver Vishnu Priya Devi, nem mesmo o sol podia ver Vishnu Priya Devi. Depois que Mahaprabhu partiu, ela viveu essa vida tão exclusiva. Apenas naquela época, Ishan Thakur, naquela época Satimata já tinha partido, então apenas Ishan Thakur e Vansivadananda Prabhu, que costumava servir como se fosse a sua mãe, esses dois, e ninguém mais havia, nem mesmo Deus Sol não via quem era Vishnu Priya Devi. Então Srinivasacharya veio, e ele estava rolando na varanda, prestando reverências prostradas, e Shantakur falou, Ei, Doyamoi, misericordiosa mãe, Srinivasacharya está vindo, por favor, abençoe ele. E de noite, Mahaprabhu já tinha vindo no sonho dela, já tinha dito que ele ia vir. Então, Vishnu Priya Devi, praticamente com os olhos fechados, saiu como se fosse uma boneca, veio bem devagar e veio no local onde Srinivasacharya estava deitado e chorando
e com o pé esquerdo, o dedão do pé esquerdo, tocou na testa de Srinivasacharya. E todas as pessoas que estavam ao redor começaram a gritar, Jai, esse tipo de imensa misericórdia. Na verdade, ele é Gauranga vindo nessa forma. E Advaita Prabhu veio na forma de Shamananda. E Nityananda Prabhu veio na forma de Narottam Das Thakur, dessa maneira. Então, Srinivasacharya, externamente, ele se casou. As pessoas pensam sobre esse tipo de coisas materiais sempre. Ou seja, como é que ele se casou, né? Como é que ele se casou com duas mulheres, duas Matadis? Né? Tem muito um plano de fundo por conta dessa história. De toda maneira, Srinivasacharya, a Bhakti, a devoção dele está além da nossa imaginação. E ele fez uma pregação massiva, né? Pregação massiva de Srinivasacharya, Narottama e Shamananda. Eles são essas três joias, né? Shamananda deu misericórdia para Rasikananda e Rasikananda concedeu para outra pessoa de maneira múltipla. Mas isso não é possível hoje em dia. Se você quiser encontrar isso hoje, não é possível. Isso é possível quando Guru Padma transfere todo o poder para o discípulo, porque ele é uma pessoa sóbria. Na verdade, não posso falar sóbria, mas a palavra é snigdha, esse discípulo íntimo, perfeito, né? Então, quando um Gurudeva dá toda a misericórdia para o discípulo também pode dar toda a kripa para alguém, e ele também pode dar para outro. Assim, a pregação massiva é possível, não do contrário. Se você ver na linhagem de Shamananda Prabhu, você pode ficar muito surpresa. Está lá. Eu vi toda a lila deles, a história da vida deles. Como é possível? Shamananda Prabhu dava misericórdia para Rasikananda, e Rasikananda concedeu para outro. E o Guru estava ali na frente, e alguém pediu para um discípulo de Rasikananda, oh, me salve, me salve. E Rasikananda falou para o discípulo salvá-la, dar o mantra para ele. Veja, com o Gurudeva na frente, ele falou, não, pode dar o mantra. Dessa maneira, de formas múltiplas. Srinivasacharya, pregação massiva, toda Radha Desh. Radha Desh significa aquele local que a gente foi, em Bakura, Birgum, toda aquela área. Narottama Thakur pegou responsabilidade pela área, a área leste, né? Bengala, Tripura, Manipur, toda aquela área leste. Narottama Thakur. E o nosso Shamananda Prabhu assumiu a responsabilidade, né? Srinivas, Bakura, o lado oeste. Shamananda Prabhu pegou a responsabilidade por Mednipur, Orissa, todo o sul ali. Milhares de pessoas. E por eles, esse tipo de ondas ainda estão um pouco visíveis. Do contrário, seria praticamente vazio. Então, Srinivasacharya está além da imaginação. Na última vez, ele recebeu a misericórdia de Narahari Sarkar e ele foi para Jagannatha Puri para receber o darshan de Gauranga e no meio do caminho recebeu a notícia que Gauranga tinha desaparecido desse mundo. Gauranga tinha partido. Ele ficou como louco, batendo a cabeça em pedra, numa pedra. Né? Gauranga já tinha partido. Então, ele ficou sabendo que Gadadhar Pandita ainda estava vivo. Mas os olhos, né? Ele estava praticamente cego, porque ele só chorava e chorava e chorava e não conseguia ver nada. Então, Srinivasacharya quis uma cópia do Bhagavatam, aquilo que Gadadhar Pandita costumava ler diante de Mahaprabhu, o Bhagavatam, né? E ele queria uma cópia, Srinivasacharya. Mas qual é a utilidade? Porque Gadadhar Pandita, todo dia ele recitava o Bhagavatam. E enquanto ele recitava, as lágrimas caíam dos olhos dele. E naquela época não tinha facilidades de pregação, era tudo escrito à mão. Então, as lágrimas caíam e a tinta derretia ou dissolvia, né? Naquela época, nós vimos isso também.
Era um grande... um instrumento de metal, você colocava num pote de tinta e pintava, e escrevia. Eu vi isso. Depois disso veio um outro tipo de caneta. Antes não tinha. Antes, assim como Vyasadeva, você pode ver as imagens com uma pena de pavão ou alguma coisa. Eles fazem uma pena ali com a ponta pontuda, né? Aí coloca na tinta e escreve algo. Coloca na tinta e escreve algo. E mais tarde a gente vê esse tipo de caneta, que é com um metal pontudo como uma língua. Aí você coloca na tinta. E agora tem essa caneta que tem a tinta e por um fornecimento quase capilar, essa tinta vai saindo aos poucos. E agora no futuro, né, também a gente não sabe o que vai vir. Dessa maneira, o que aconteceu? Então, todos aqueles escritos do Bhagavatam, pelas lágrimas de Gadadhar, a tinta dissolveu. Então, Srinivasacharya recebeu toda a misericórdia de Gadadhar Pandita, que estava ali em êxtase, né? Então, veja, esse tipo de pregação que ele fez é impossível. Srinivasacharya assumiu a responsabilidade de mudar o coração de Birhambir, que era um grande rei. Eu tenho que resumir a discussão, porque todos os três é um arranjo de Bhagavan. Srinivasacharya é um discípulo de Gopala Bhatta Goswami, ele estava lá. Gopala Bhatta Goswami ordenou que ele fosse para Jiva Goswami para aprender. Shamananda Prabhu é um discípulo de, como é que diz? Gauridas Pandita, depois vem Hridaya Chaitanya. Hridaya Chaitanya, acho que não. Sim, Hridaya Chaitanya. Depois Shamananda. Sim, de toda maneira, às vezes a gente esquece muitas coisas na cabeça. Depois disso, enviou ele também para Jiva Goswami. Também instruiu que ele fosse para Jiva Goswami. E Narottama Thakur se iniciou com Lokanatha Goswami, também foi enviado para Jiva Goswami. E por acaso, os três estavam ali reunidos, aprendendo com Jiva Goswami todos os Sandarbhas, todos aqueles livros escritos pelos Goswamis. Depois disso, Jiva Goswami ordenou, ele falou, olha, vocês precisam pegar todos esses livros, colocar num carro de boi e ir para Bengala pregar. Porque se estiver só em forma de livro, qual é a utilidade? Alguém precisa internalizar esse conhecimento e pregar, não é? Então eles vieram com o carro de boi para pregar em toda Bengala, mas no meio do caminho, em Bankura, um local, esse carro de boi foi roubado por aqueles ladrões. Roubaram toda essa propriedade deles. E aí eles começaram a chorar. Por fim, eles esperaram para ter alguma indicação do que tinha acontecido. Por fim, ficaram sabendo, olha, isso é um arranjo do rei, foi um plano do rei. Então Srinivasacharya falou, olha, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo, não podemos perder o nosso tempo. Então é melhor que Narottama, você pode ir nessa direção, para o leste, para pregar. E você, Shamananda, vai nessa direção. E eu fico aqui esperando, pela misericórdia de Gauranga, se eu puder recuperar os livros. E depois aconteceu algo milagroso. Srinivasacharya fez um plano para poder acessar, porque diretamente não seria possível. Então ele pensou, veja, o rei, de dia ele é muito piedoso. De dia o rei é muito piedoso e de noite ele age como um bandido, um criminoso. Então ele ouvia o Bhagavatam também. Então Srinivasacharya pensou, tudo bem, eu posso tomar vantagem disso. Então Srinivasacharya, praticamente todo dia, ele ia onde estava sendo recitado o chamado Bhagavatam, o rei estava lá, a esposa do rei, a rainha, estava lá também ouvindo. E um dia, ou seja, depois de 1, 2 ou 3 dias, lendo o Bhagavatam, a explicação daquele homem que estava sentado na Vyasasana, Srinivasacharya começou a chorar. Então toda a assembleia olhou e falou, ele está chorando por quê? O rei também ficou muito atraído, falou, olha, esse homem atraente, maravilhoso.
E falou, por que você está chorando? Ele falou, porque na verdade essa explicação dele está errada. E o rei perguntou, você pode explicar então? Porque né, a imagem de Srinivasacharya era muito atrativa. E daí em diante ele foi apontado como o Vyasa, né? Aquele que poderia explicar o Srimad Bhagavatam. Então entenda, quando o Srinivasa começou a declamar, né, ou a recitar o Srimad Bhagavatam, o que poderia acontecer? O coração do rei derreteu, o coração da rainha se derreteu, e eles pediram para receber Diksha dele. Eu fui lá naquele local, onde a deidade de Madana Mohan foi estabelecida por Srinivasa, em Bankura. E aquele local onde o rei e a rainha tomaram a iniciação de Srinivasacharya está lá até hoje. Eu fui lá 15 anos atrás, um local muito maravilhoso. Então, por fim, ele foi bem sucedido em recuperar todo o tesouro. Tesouro no sentido, não é diamante, ouro, não, é algo mais valioso que isso, os escritos dos Vaishnavas. Então ele recuperou os escritos e dali em diante, todo o Siddhanta Vichara Gaudiya, nós somos afortunados de entrar em contato com isso, de estar recebendo este tesouro. Do contrário, como poderíamos receber esse tesouro? Eles foram recuperados, não foi? Do contrário, não teríamos essa chance. Porque o primeiro ponto é que todos os escritos dos Goswamis são muito difíceis de se entender. Primeiro de tudo, os escritos dos Goswamis, porque eles escreviam, ou seja, todos os pensamentos que eles tinham, eles escreviam. Quem é que pode entender? Assim como o caso do Lago Bhagavatamrita, se eu te der o Lago Bhagavatamrita, você não vai entender nada. Eu posso te dar o original. Mas se você ver o comentário de Baladeva Bhushan, ainda assim você não vai entender. Você precisa tomar refúgio em um sadhu puro, que pode compreender tudo. Então, Rupa Goswami Pada escrevia 1, 2 linhas, e Baladeva Bhushan explicava tudo aquilo. Ainda assim é muito difícil. Depois disso, a gente precisa de algum sadhu que explique. Do contrário, o Lago Bhagavatamrita, se você ler só o shloka, você não vai entender, você não consegue nem ler direito. A pronúncia é muito difícil aquele Shastra. De toda maneira, por fim, nós temos o acesso a todos os livros escritos pelos nossos Goswamis, embora nós somos desafortunados, porque não temos tempo de ver todos esses livros dos Goswamis. E aqueles sadhus que ainda estão vivos, a gente quer rejeitá-los, porque a gente só está interessado em Labha Puja Pratishtha, em nada mais. Então, Srinivasacharya, ele era um acharya tão grande, que se eu seguir falando, esse tópico é interminável. Mas eu preciso tocar este tópico, Posso falar um incidente sobre o Srinivasacharya. Um dia, ele estava fazendo bhajana. Todo dia ele fazia bhajana, mas certo dia, Gurudeva, ou seja, Srinivasacharya estava sentado na Vyasasana, ou seja, na asana de bhajana, e ele não tinha nenhuma reação externa. Passou um dia, passou 2 dias, e as pessoas ficaram nervosas. O que está acontecendo? Ele está segurando uma japamala e não reage. E todos começaram a chorar, talvez Gurudeva abandonou o corpo. E por fim, eles se abrigaram em Ramachandra Kaviraj, que é o coração de Srinivasacharya. Perguntaram para Ramachandra Kaviraj, olha, você poderia, por favor, descobrir por que Gurudeva não se move? E ele falou, bem, deixa eu ver. Então, perto de Gurudeva, Ramachandra Kaviraj colocou um asana, prestou reverências prostradas para Gurudeva e se sentou na asana. Então ele seguiu cantando o santo nome, adorando o santo nome e gradualmente ele saiu do seu corpo e foi para Vrindavana. E aí ele viu, meu Gurudeva está aqui em Vrindavana. Sim, eles estão sempre lá em Vrindavana em uma das suas swarupas e eles estavam buscando algo, um piercing de nariz perdido no Yamuna. E Jatila e Kotila estavam muito bravos porque aquele piercing é muito caro. Então, todas as Sakis Manjaris estavam procurando aquele piercing. E Gurudeva, Srinivasacharya também estava lá. E ele falou, o que aconteceu? Ramachandra Kaviraj também foi lá, prestou reverências para Gurudeva, que estava na sua forma de Manjari.
E ele também pediu permissão para Gurudeva. Eu também posso procurar? Sim. E ele seguiu procurando. E por fim, Ramachandra Kaviraj descobriu o piercing de nariz no vão de uma flor de lótus. A flor de lótus estava ali no Yamuna e ela agarrou ali na flor, não caiu na água. Então ele pegou o piercing, deu para Gurudeva, o Gurudeva deu para o seu Gurudeva deu para o seu Gurudeva e por fim chegou em Radharani. Ninguém pode transgredir a ordem. Depois disso, com Gurudeva, o nosso Ramachandra Kaviraj voltou gradualmente. Ambos, Guru e discípulo, estavam sentados e Gurudeva abriu os olhos, o discípulo também abriu os olhos e por fim eles voltaram. E todos começaram a rir e a dançar. Dessa maneira, se você puder harmonizar o seu coração com Guru Padma de tal maneira, até mesmo de uma longa distância, você vai poder entender o coração de Guru Padma. Veja, Prabhupada estava na Índia, Srila Goswami Maharaj estava lá longe, Vamana Maharaj estava lá longe, ainda assim ele estava dando inspiração. É 100% possível. Se você achar que não é possível, você é um Mayavadi. Gurudeva, ele pode transferir poder para o discípulo, desde que ele esteja totalmente harmonizado, encaixado, o coração do discípulo com o coração de Gurudeva. O que é que a gente canta no Kirtana? A gente canta no Kirtana, não é? We are doing in Kirtana, Guru Mukha Padma Bhakya Hidayate Kariya Oikyo Arana Koriya Manyasa. We are doing. A gente canta isso, né? Aquilo que Gurudeva fala, a gente deve tornar a nossa mente exatamente aquilo e nada mais. Então, devido a Madhavendra Puripad, devido ao nosso Guru Varga, Srinivasacharya, a gente hoje tem o acesso às escrituras. Veja, o Chaitanya Charitamrita em si é a essência de todos os Shastras e de todos os Sandarbhas. Se você compreender o Chaitanya Charitamrita, você não precisa estudar mais nada. Você pode acessar tudo. Como foi possível para Bhaktivinoda Thakur estudar todos os Sandarbhas, até o Krama Sandarbha, todos ele estudou? Como é possível? Agora eu estou pensando nisso. Nem mesmo os semideuses não conseguiriam fazer isso. Gadadhar Pandita, ele deu uma ordem para Bhaktivinoda Thakur. Ele falou, olha, compile uma essência do Bhagavatam. E depois disso, Bhagavat Arka Maritimala, Bhaktivinoda Thakur escreveu sobre o Sambandha Abdeya Prayojana. Tudo isso é um milagre. Gadadhar Pandita ordenou Bhaktivinoda Thakur, olha, compile um livro para aqueles que não têm o poder de estudar o Srimad Bhagavatam, eles não têm um bhajana tão forte. Quem é que tem essa chance? Quem é que pode te guiar? Você pode obter bilhões de dólares, mas você não pode obter um único. É muito raro. O que eu quero dizer? Que é muito raro. Alguém que está sob a orientação do Guru Varga e pode compreender o Bhagavatam. Dessa maneira, pela ordem de Bhaktivinoda Thakur compilou o Bhagavata Arka Maritimala, no qual todos os versos, todos os shlokas, na ordem de Sambandha Abdeya Prayojana, são shlokas maravilhosos, ele escreveu, muito bom. Bhaktivinoda Thakur escreveu desde o primeiro verso, depois ele diz como que o conhecimento divino gradualmente vai se perdendo e como renascê-lo, recuperá-lo, escreveu tudo ali. De toda maneira, eu tenho que parar, porque eu tenho que correr lá, tem muitas responsabilidades, muitas. Daqui, eu tenho que ir lá e sentar para o Lago Bhagavatamrita, porque ontem de noite eu terminei lá no Harikatha em Bengali e me sentei para falar o Vedanta, porque aquela senhora veio, aquela senhora da Orissa, para começar a luta dela. Então, com qual verso eu comecei? Tadeva ramyam ruchiram navam navam tadeva shakshat manuso mahotsavam tadeva sokarnava sosanam ninam jadustama sroko jaso onugihate panchakalpataru sikvasin patitan bhavana bhavishnabhyo